Olá, meus alunos, bem-vindos a mais um Fractal Revisa. A nossa aula de hoje é sobre funções inorgânicas, ácidos. Então, vamos lá? Então, quais são as funções inorgânicas que nós vamos estudar? Ácidos, bases, sais e óxidos. A nossa aula de hoje é sobre ácidos. O que é um ácido que nós falamos? Apresenta sabor azedo como a principal característica. E a definição de ácidos, definição de arrênios. Ácido é toda substância que em água libera um cátion H+. Então, a característica principal na fórmula do ácido é a presença do hidrogênio. A presença do hidrogênio. Por isso, ele libera o cátion H+. Essa é a definição de arrênios e nós representamos a equação do ácido aqui. Qual é a classificação dos ácidos? Hidrácidos são os ácidos que não apresentam oxigênio na sua fórmula. Então, eu tenho aqui, ó, como exemplos, o HCl, o HF, o HI e o H2S. Vamos ver agora como é a nossa nomenclatura dos hidrácidos. A nomenclatura dos hidrácidos. Então, como que a gente faz? Coloca a palavrinha ácido, o nome do elemento químico, mais o sufixo hídrico. Vamos lá? Em cada um. HCl. Ácido. Nome do elemento, cloro. Clorídrico. HF. Ácido flúor. Esse elemento químico é o flúor. Então, ácido fluorídrico. Ácido fluorídrico. O nome desse ácido aqui, H2S. Ácido sulfídrico. Certo? Esses são alguns exemplos dos ácidos hidrácidos. Então, nós temos na nomenclatura a palavrinha ácido, o nome do elemento químico, mais a terminação hídrico. Agora, tem os ácidos que são considerados oxiácidos, que são aqueles que apresentam oxigênios na sua formulação. Esse apresenta várias regras para nomear. Então, vamos lá? Então, os oxiácidos. Os oxiácidos são aqueles que apresentam o oxigênio na sua fórmula. Por exemplo, eu tenho HClO3, HBrO3, todos eles apresentam oxigênio. Como eu dou o nome para os oxiácidos? Ácidos padrões. Para os ácidos padrões, eu tenho a palavrinha ácido, o nome do elemento químico, mais o sufixo ico, tá? Quais são os ácidos padrões? Família 7A. Eu tenho o cloro, o bromo, o iodo. Então, aqui eu tenho o HClO3. É um ácido padrão. Então, o nome dele vai ficar ácido clórico. Certo? Esse aqui, ácido brômico. E esse aqui, ácido iódico. Outro ácido padrão, família 6A, o enxofre. Então, eu tenho H2SO4. Qual é a fórmula, qual é o nome desse ácido? Ácido sulfúrico. Mais aqui, ó, família 5A. Eu tenho o fósforo e o nitrogênio. Do fósforo, H3PO4. Qual é o nome desse ácido? Lembrando que a gente está falando dos ácidos padrões, que a terminação é ico. Então, eu tenho aqui, ó, ácido fosfórico. HNO3, ácido nítrico. H2CO3, família 4A, carbono. Ácido carbônico. Ok? Vamos aqui, ó.
quando ocorre variação do oxigênio. Que variação é essa? Vamos pegar aqui o nosso ácido padrão. Vou pegar o exemplo aqui, ó, do HClO3. Ele é o nosso ácido padrão. Então, você viu que no ácido padrão eu tenho a terminação -ico. Então, esse ácido aqui é o ácido clórico. Quando esse ácido, ele aumenta o oxigênio, ele vai ficar HClO4. Com isso, eu vou acrescentar o prefixo per. Então, esse ácido vai ser o ácido perclórico. Quando abaixa o oxigênio, ou seja, vai diminuir aqui um oxigênio, HClO2. Esse ácido vai ser o ácido cloroso. E quando eu tiro mais um oxigênio, ó, HClO, esse ácido vai ser, ó, ácido hipocloroso. Eu acrescento o prefixo hipo e o sufixo oso, ok? Então, essa é a nossa aula de ácido. Então, o que nós vimos aqui? A característica, a classificação deles, a definição de arrênios e a variação aí para as nomenclaturas. Então, essa foi a nossa aula, nossa revisão sobre ácido. Espero que vocês tenham entendido e na sala a gente tira as nossas dúvidas.